A virgem de 33 treme ao perguntar baixinho se dói. O milionário segura seu queixo com cuidado. Ninguém jamais tocou nela daquele jeito. E a resposta dele muda o destino dos dois. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. Luísa Medeiros caminhava pelas ruas de Paraty com a sensação de que algo faltava em sua vida. A pequena cidade histórica do litoral fluminense, com suas ruas de pedra e casarões coloniais coloridos, era um refúgio para artistas e turistas, mas para ela, aos 33 anos, tinha se tornado uma prisão de rotinas vazias. Formada em administração, trabalhava remotamente para uma empresa de São Paulo, cumprindo tarefas sem paixão, enquanto o mundo parecia existir em uma dimensão inacessível à sua volta. O calendário marcava junho, mês da tradicional festa literária de Paraty, a Flip, que transformava a pacata cidade em um burburinho cultural. Turistas, escritores e artistas invadiam as vielas de pedra, e a energia da cidade mudava completamente. Era o único período do ano que Luísa tanto ansiava quanto temia. Ansiava pela vibração diferente no ar. Temia por se sentir ainda mais deslocada em meio a pessoas que pareciam viver intensamente. Mais um ano observando a vida passar, murmurou para si mesma enquanto arrumava o cabelo castanho diante do espelho. Naquela noite aconteceria a festa de abertura da Flip, e sua amiga Cecília havia insistido para que ela comparecesse. Você precisa sair dessa bolha, Lu. Está parecendo uma virgem de experiências. Cecília havia dito dias antes, sem saber o quanto aquelas palavras haviam atingido Luísa em cheio. De fato, sentia-se uma virgem em tantos aspectos da vida. Nunca tinha se apaixonado verdadeiramente, nunca tinha corrido riscos significativos, nunca tinha sentido aquela intensidade que via nos olhos dos outros. O vestido azul marinho que escolhera para a noite era bonito, mas conservador, como ela mesma. Suspirou diante do reflexo e decidiu acrescentar um colar de pérolas que havia pertencido à sua avó, uma pequena rebeldia dentro de sua própria timidez. A Casa de Cultura de Paraty estava iluminada e repleta quando Luísa chegou. Lá dentro, escritores renomados, editores, artistas plásticos e personalidades da alta sociedade misturavam-se em conversas animadas, regadas a champanhe e canapés elaborados. Cecília, radiante em um vestido vermelho, acenou de um canto. Pensei que você ia desistir no último minuto, disse a amiga entregando-lhe uma taça. Está linda, mas por que essa cara de quem vai para o abate? Não sei o que estou fazendo. Aqui, Ceci. Olha essas pessoas, todas parecem saber exatamente quem são e o que querem. Cecília revirou os olhos. Isso é só fachada. Todo mundo está perdido. Alguns apenas disfarçam melhor. Ela sorriu e apontou discretamente para um homem que conversava com um pequeno grupo perto da escadaria. Aquele ali é Rafael Vasconcelos. Dizem que é o novo mecenas da cidade. Comprou uma das mansões à beira-mar e está investindo em projetos culturais. Luísa observou o homem com curiosidade contida. Alto, com seus 40 anos bem vividos estampados no rosto de traços fortes, cabelos grisalhos nas têmporas e um sorriso que parecia carregar histórias. Vestia um terno azul impecável, mas havia algo em sua postura que transmitia uma casualidade elegante, como se estivesse confortável em qualquer ambiente. Milionário? Perguntou Luísa, tentando soar desinteressada. Bilionário, segundo os rumores. Fez fortuna com tecnologia em São Paulo. Vendeu tudo e agora está nessa fase zen de reconexão com a arte e a natureza. Cecília deu um gole em sua bebida. E é solteiro, pelo que sei. Não estou interessada, respondeu Luísa, rapidamente. Claro que não, ironizou a amiga. Vou buscar mais bebida. Tenta não fugir enquanto estou fora.
Sozinha, Luísa sentiu-se ainda mais deslocada. Caminhou até uma das janelas que davam para o mar e respirou fundo, observando a lua refletida nas águas da baía. As conversas ao redor eram sobre livros que não tinha lido, exposições que não tinha visitado, experiências que não tinha vivido. Também fugindo do burburinho, a voz grave e calma a surpreendeu. Ao virar-se, deparou-se com Rafael Vasconcelos, o homem que Cecília havia apontado minutos antes. De perto, seus olhos eram de um castanho profundo, quase dourado sob a luz amarelada do salão. Sim, respondeu, sentindo-se subitamente consciente da própria respiração. Às vezes preciso de ar. Ele assentiu, como se compreendesse perfeitamente. Para ti tem esse efeito. A cidade nos faz querer respirar mais devagar. Estendeu a mão. Rafael Vasconcelos. Luísa Medeiros, respondeu aceitando o cumprimento. A mão dele era quente e firme. Você é de Paraty, Luísa? Sim. Quer dizer, nasci no Rio, mas vivo aqui há quase 10 anos. E você? Sou um recém-chegado, paulistano em busca de paz. Ele sorriu, e havia uma sinceridade desarmante em seu gesto. O que você faz em Paraty, além de escapar de festas olhando para o mar? A pergunta, embora simples, fez Luísa se sentir exposta. O que ela fazia, afinal? Existia apenas. Sobrevivia. Trabalho com administração. Home office para uma empresa. De São Paulo. As palavras soaram vazias até para ela mesma. Rafael a observou com um interesse genuíno que a desconcertou. Não era o olhar avaliativo que estava acostumada a receber de homens, mas algo mais profundo, como se tentasse enxergar além de suas palavras. E o que você faz além do trabalho? O que te move, Luísa Medeiros? A pergunta caiu como uma pedra. Em águas paradas, o que a movia? Havia algo que a movia? Hesitou sentindo um nó na garganta. Por que era tão difícil responder a uma pergunta tão simples? Acho que ainda estou descobrindo. Em vez de desconforto ou decepção, o que viu no rosto dele foi compreensão. É a jornada mais importante que fazemos, disse Rafael com uma seriedade gentil. E a mais corajosa. Corajosa? Luísa quase riu. Não há nada de corajoso em estar perdida aos 33 anos. Discordo. É preciso coragem para admitir que ainda estamos em busca. A maioria das pessoas prefere fingir que já encontrou todas as respostas. Algo na maneira como ele falava, sem julgamentos ou clichês motivacionais baratos, fez com que Luísa baixasse um pouco a guarda. Talvez fosse o champanhe, talvez fosse a noite, ou talvez fosse apenas a raridade de uma conversa que não parecia ensaiada. E você? Já encontrou o que te move? Perguntou ela, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Rafael olhou para o mar antes de responder. Encontrei algumas coisas e perdi outras tantas no caminho. Mas aprendi que o movimento em si é o que importa. Voltou-se para ela com um sorriso enigmático. Você já pintou, Luísa? A pergunta a pegou desprevenida. Pintar? Não, quer dizer, talvez na escola, mas nada sério. Por quê? Seus olhos, ele respondeu simplesmente. Tem o olhar de quem observa detalhes, texturas, nuances. Olhos de artista. Luísa sentiu o rosto esquentar. Ninguém nunca havia dito algo assim para ela. Acho que você está confundindo observação com timidez. Talvez você esteja confundindo medo com incapacidade. As palavras atingiram Luísa como um sussurro revelador. Era isso? Era medo que a mantinha presa em sua rotina segura e previsível? Antes que pudesse responder, foram interrompidos por um homem de terno que sussurrou algo no ouvido de Rafael. Perdoe-me, Luísa. Preciso resolver um assunto. Foi um prazer conhecê-la. Ele pegou um cartão do bolso interno do paletó e entregou a ela. Estou organizando um pequeno workshop de pintura no meu ateliê. Nada formal, apenas algumas pessoas explorando possibilidades. Se tiver interesse... Luísa aceitou o cartão, sentindo o papel texturizado entre os dedos. Eu não sei pintar, repetiu, como se isso fosse um impedimento definitivo. Rafael sorriu antes de se afastar. Ninguém sabe, até começar. A questão é, você quer tentar? Com essas palavras, ele se misturou à multidão, deixando Luísa com o cartão na mão
e uma pergunta que ecoava em sua mente como um chamado distante que, pela primeira vez em anos, ela sentia vontade de atender. 3 dias se passaram desde a festa de abertura da Flip e o cartão de Rafael Vasconcelos continuava sobre a mesa de centro da pequena sala de Luísa. Ela o pegava ocasionalmente, passava os dedos pela textura do papel e o devolvia ao mesmo lugar, como se aquele retângulo branco fosse um objeto misterioso que não sabia como manipular. Você vai ligar ou vai continuar brincando de gato e rato com um pedaço de papel? Cecília perguntou enquanto se servia de café na cozinha americana do apartamento de Luísa. Era sábado de manhã e a amiga tinha aparecido sem avisar, como costumava fazer. Não é tão simples assim, Luísa, respondeu sem tirar os olhos do cartão. O que eu faria em um workshop de pintura? Seria como um peixe tentando escalar uma árvore. Cecília se aproximou, segurando a xícara com as 2 mãos. E desde quando você precisa ser boa em algo para experimentar? É um workshop, não. Uma competição olímpica. Luísa suspirou. Não era apenas a insegurança que a impedia. Havia algo mais profundo, um medo que nem ela mesma conseguia nomear. O medo de se abrir para novas possibilidades e descobrir que, mesmo assim, continuaria sendo a mesma pessoa vazia. Você sabe que ele é um homem interessante, não sabe? Cecília continuou sentando-se ao seu lado no sofá. Estive pesquisando. Rafael Vasconcelos foi um dos pioneiros em tecnologia verde no Brasil. Vendeu sua empresa por uma fortuna há 2 anos e decidiu se dedicar à arte e a projetos sociais. Dizem que ele transformou completamente a vida depois de um burnout severo. Luísa ergueu as sobrancelhas. Burnout, ele parece tão equilibrado. Aparentemente, ele quase se perdeu trabalhando 20 horas por dia. A empresa cresceu, mas ele adoeceu. Quando finalmente vendeu tudo, decidiu que precisava reencontrar o que realmente o fazia feliz. A história fez com que Luísa olhasse para o cartão com outros olhos. Talvez houvesse mais em comum entre ela e Rafael do que imaginava. Não o sucesso empresarial, é claro, mas aquela sensação de vazio, de estar perdido mesmo quando aparentemente tudo está no lugar. O workshop é hoje à tarde, disse Luísa finalmente. Mas não tenho nada para levar. Nem sei que materiais são necessários. O sorriso de Cecília se alargou. Isso significa que você vai? Significa que estou considerando. Luísa tentou soar indiferente, mas o coração acelerado atraía. No cartão diz que todos os materiais serão fornecidos. Cecília apontou, lendo as informações impressas. Viu? Sem desculpas. Às 3 da tarde, Luísa estacionou seu pequeno Fiat em frente a um casarão de 2 andares na parte mais alta de Paraty, com vista para o mar. O nervosismo a fez permanecer no carro por alguns minutos, observando a propriedade. Era uma construção que mesclava elementos coloniais com toques modernos. Grandes janelas de vidro que contrastavam com paredes de pedra, um jardim tropical cuidadosamente planejado para parecer selvagem. Você veio. A voz de Rafael a surpreendeu quando finalmente criou coragem para tocar a campainha. Ele abriu a porta pessoalmente, vestindo jeans e uma camisa branca com manchas coloridas de tinta, os cabelos levemente desalinhados, tão diferente da figura elegante da festa. Sim, Luísa respondeu, subitamente consciente de sua própria aparência. Havia trocado de roupa 3 vezes antes de sair de casa, optando finalmente por algo simples, calça jeans e uma blusa azul clara. Espero não estar atrasada. De forma alguma. Na verdade, você é a primeira a chegar. Ele deu um passo para o lado, convidando-a a entrar. Os outros participantes devem chegar em breve. Enquanto isso, posso lhe mostrar o ateliê? Luísa assentiu, seguindo Rafael pelo interior da casa. O ambiente era espaçoso e acolhedor ao mesmo tempo, com móveis rústicos e obras de arte nas paredes. Não apenas pinturas, mas fotografias, esculturas e peças de cerâmica que pareciam contar histórias de diferentes partes do Brasil. Você coleciona arte brasileira? Perguntou ela, parando diante de uma fotografia em preto e branco que mostrava um velho pescador no litoral nordestino. Não chamaria de coleção,
São apenas peças que me tocam de alguma forma. Rafael pausou ao lado dela, contemplando a mesma imagem. Esta é de Sebastião Salgado. Ele tem um olhar que consegue captar a alma das pessoas, não acha? Luísa observou a fotografia com mais atenção. Os olhos do pescador, marcados pelo tempo e pelo sol, pareciam conter um oceano de histórias. É como se ele não estivesse apenas olhando para a câmera, mas através dela, comentou, surpreendendo-se com a própria observação. Rafael sorriu, como se ela tivesse dito exatamente o que ele esperava ouvir. É isso que a verdadeira arte faz, Luísa. Nos permite olhar através e não apenas para. Eles chegaram a uma ampla sala no segundo andar, com janelas do chão ao teto, que emolduravam uma vista espetacular da Baía de Paraty. O espaço estava organizado como um ateliê, com vários cavaletes dispostos em semicírculo, uma mesa central com potes de tintas, pincéis e outros materiais e diversas telas em branco apoiadas na parede. Este é o meu refúgio, disse Rafael, abrindo os braços em um gesto que abarcava todo o ambiente. Quando me mudei para Paraty, a primeira coisa que fiz foi transformar este espaço em um lugar onde pudesse me reconectar com o que realmente importa. Luísa se aproximou de uma das janelas, maravilhada com a vista. O mar azul esverdeado de Paraty se estendia até o horizonte, pontilhado por pequenas ilhas cobertas de mata atlântica. Ao fundo, as montanhas da Serra do Mar criavam um contraste perfeito com o céu. É de tirar o fôlego, murmurou. A natureza é a melhor artista de todos nós, Rafael comentou, parando ao seu lado. Nós apenas tentamos capturar fragmentos da sua perfeição. O som da campainha interrompeu o momento. Rafael pediu licença para receber os outros convidados, deixando Luísa sozinha no ateliê por alguns minutos. Ela aproveitou para observar algumas telas inacabadas, encostadas em um canto. Paisagens, figuras humanas, abstrações coloridas que pareciam pulsar com vida própria. Logo, o ateliê começou a se encher. Eram 8 participantes no total, além de Rafael. Uma mistura eclética de pessoas. Um casal de aposentados, uma adolescente acompanhada pela mãe, um rapaz com tatuagens nos braços, uma senhora elegante que Luísa reconheceu como dona de uma galeria no centro histórico e um homem de meia idade, com aparência de professor universitário. Rafael os acomodou um em cada cavalete e começou a falar sobre o propósito do workshop. Não estamos aqui para aprender técnicas ou regras, explicou ele, caminhando pelo centro da sala. Estamos aqui para desaprender limitações. A pintura não é sobre habilidade manual, mas sobre conexão. Conexão consigo mesmo, com suas emoções, com o momento presente. Luísa sentiu um frio na barriga. Aquilo parecia ainda mais intimidador do que aprender técnicas. Conexão era exatamente o que lhe faltava na vida. Antes de começarmos, continuou Rafael, quero propor um exercício. Fechem os olhos, por favor. Todos obedeceram, inclusive Luísa, que se sentiu ligeiramente desconfortável com a vulnerabilidade de estar de olhos fechados em um ambiente com desconhecidos. Agora, quero que cada um se lembre de um momento em que sentiu algo intensamente. Pode ser alegria, tristeza, medo, amor, qualquer emoção forte. Visualizem esse momento, as cores, os sons, os cheiros, as sensações no corpo. Luísa tentou se concentrar, mas sua mente parecia vazia. Que momento de emoção intensa poderia resgatar? Sua vida era tão controlada, tão segura, que nada de realmente impactante acontecia. Então, de repente, uma memória surgiu. Ela, aos 7 anos, no colo do avô, olhando o mar pela primeira vez. O espanto, o medo e a fascinação misturados em seu pequeno coração. A vastidão azul que parecia chamar por ela, o cheiro de sal, a risada do avô ao ver sua expressão maravilhada. Agora, sem abrir os olhos, quero que pensem. Se essa emoção fosse uma cor, qual seria? Para Luísa, era um azul profundo, quase índigo. O azul do oceano visto pelos olhos de uma criança. Carreguem essa cor, essa emoção, e quando abrirem os olhos, deixem que ela guie suas mãos. Não pensem no que vão pintar. Apenas sintam e deixem acontecer. Quando Luísa abriu os olhos,
Rafael já havia colocado uma pequena tela em branco em cada cavalete e distribuído paletas com diversas cores. Não existe certo ou errado, disse ele, enquanto todos olhavam hesitantes para os materiais à sua frente. Existe apenas o seu momento, a sua verdade. Com as mãos trêmulas, Luísa pegou um pincel e o mergulhou na tinta azul. A primeira pincelada na tela branca foi hesitante, quase temerosa. A segunda já carregava um pouco mais de confiança. Na terceira, algo estranho começou a acontecer. Uma espécie de calor no peito, uma sensação de conexão entre sua mão, o pincel e aquela memória distante. Ela perdeu a noção do tempo. As pinceladas se tornaram mais soltas, mais intuitivas. O azul predominava, mas outras cores começaram a surgir. Verdes, violetas, um toque de dourado. Não estava pintando o mar literalmente, mas a sensação do mar, aquela mistura de reverência e liberdade que havia sentido na infância e depois, de alguma forma, perdido. Isso. A voz suave de Rafael soou próxima ao seu ouvido, fazendo-a quase saltar. Ele observava sua pintura com um olhar aprovador. Você está encontrando o caminho. Luísa olhou para a própria tela, surpresa com o que havia criado. Não era tecnicamente perfeito, longe disso. Mas havia algo ali, uma energia, uma emoção que ela reconhecia como genuinamente sua. Eu nunca... começou ela, sem saber como expressar o que estava sentindo. Você nunca se permitiu, Rafael completou, como se lesse seus pensamentos. Há tantas coisas que não permitimos a nós mesmos, Luísa. Tantas portas que mantemos fechadas por medo do que podemos encontrar do outro lado. Seus olhares se encontraram, e Luísa sentiu uma pergunta formar-se em seus lábios. Uma pergunta que vinha do lugar mais vulnerável dentro dela. E se eu não gostar do que encontrar? Sussurrou. Rafael a observou por um longo momento antes de responder com uma seriedade gentil que a desarmou completamente. E se você descobrir que o que estava procurando sempre esteve lá, apenas esperando que você tivesse coragem de olhar? Nas semanas que se seguiram ao workshop, uma transformação sutil começou a ocorrer na vida de Luísa. O pequeno quarto de hóspedes de seu apartamento, que antes servia apenas como depósito de caixas e objetos esquecidos, foi reorganizado para dar lugar a um modesto espaço de pintura. Um cavalete simples comprado na papelaria do centro, algumas telas em branco, pincéis de diferentes tamanhos e uma caixa de tintas acrílicas, nada muito elaborado, mas suficiente para dar continuidade àquilo que havia despertado dentro dela. Todas as manhãs, antes de ligar o computador para o trabalho, Luísa dedicava 1 hora à pintura. Às vezes, reproduzia a vista da janela de seu apartamento, que dava para um pedaço de mata preservada. Outras vezes, deixava o pincel correr livremente pela tela, sem intenção definida, apenas permitindo que as cores expressassem o que as palavras não conseguiam. Nunca imaginei que você se tornaria uma artista, comentou Cecília, em uma tarde de domingo, enquanto observava as telas já finalizadas que Luísa havia disposto pela sala. Estou impressionada. Não sou uma artista, Luísa corrigiu, servindo chá para a amiga. Estou apenas explorando. Explorando ou não há algo diferente em você, insistiu Cecília com um olhar analítico. Está mais presente, sabe? Menos dentro daquela redoma de vidro que você construiu ao seu redor. As palavras da amiga ecoaram em Luísa porque, de fato, ela mesma havia notado a mudança. Era como se a primeira pincelada naquela tarde no ateliê de Rafael tivesse aberto uma pequena fissura na parede que a separava do mundo. Uma fissura pela qual agora entravam cores, sensações, possibilidades. Rafael. O nome dele surgiu em sua mente, como sempre acontecia várias vezes ao dia. Desde o workshop, eles haviam se encontrado apenas uma vez, quando ele organizou uma pequena exposição com as obras dos participantes no Centro Cultural. Tinha sido um encontro breve, formal, com outras pessoas ao redor. Ele elogiou seus progressos, convidou-a para futuros workshops, mas não houve espaço para conversas mais profundas como a que tiveram na festa da Flip. Você não me contou como foi o café com Rafael, disse Cecília, como se lesse seus pensamentos. Luísa quase engasgou com o chá.
Como você sabe disso? Cecília sorriu com ar de mistério. Paraty é uma cidade pequena, querida. Minha prima trabalha no café da vila e os viu conversando na semana passada. Não foi nada demais. Luísa tentou disfarçar, mas sentiu o rosto esquentar. Encontrei com ele por acaso e acabamos tomando um café. A verdade era que o encontro, embora aparentemente casual, havia sido um dos momentos mais intensos que Luísa experimentara em anos. Rafael a viu saindo da livraria e a convidou para um café. O que deveria ser uma conversa rápida transformou-se em 2 horas de diálogo sobre arte, vida, medos e sonhos. Ele falou sobre sua trajetória, a infância simples no interior de São Paulo, o sucesso precoce no mundo dos negócios, o vazio que sentiu no auge do sucesso profissional. Eu tinha tudo o que pensava querer e, ainda assim, me sentia completamente vazio, ele contou com os olhos fixos na xícara de café. Foi quando percebi que havia construído uma vida inteira baseada nas expectativas dos outros, não nas minhas próprias verdades. Aquelas palavras ressoaram profundamente em Luísa. Não era exatamente o seu caso. Nunca tinha buscado sucesso ou reconhecimento, mas também havia construído sua existência em torno de evitar desapontamentos, fugir de riscos, manter-se segura. E no processo tinha deixado de viver. Acho que estou pintando uma nova versão de mim mesma, ela confidenciou a Rafael naquela tarde, surpreendendo-se com a própria vulnerabilidade. Ele sorriu de uma forma que fez algo dentro dela se agitar, como asas de um pássaro tentando alçar voo. É assim que deve ser, Luísa. A arte não é sobre o que criamos na tela, mas sobre como ela nos recria por dentro. Terra para Luísa. A voz de Cecília a trouxe de volta ao presente. Você sumiu por 1 minuto, deve ter sido um café e tanto. Luísa riu, tentando disfarçar o rubor. Para com isso. Não foi nada romântico, se é o que está pensando. Não. Disse nada sobre romance. Cecília ergueu as sobrancelhas com ar travesso. Mas agora que você mencionou... Antes que Luísa pudesse responder, seu celular tocou. O nome de Rafael apareceu na tela, fazendo seu coração acelerar. Pode atender, não se preocupe comigo, disse Cecília com um sorriso malicioso. Luísa hesitou por um momento antes de atender, afastando-se um pouco para ter privacidade. Olá, Rafael. Luísa, desculpe ligar no domingo. A voz dele soava diferente, mais séria que o habitual. Estou com um problema e pensei que talvez você pudesse me ajudar. Ela franziu o senho, preocupada com o tom dele. Claro, o que houve? É sobre o projeto da fundação que mencionei no café. Lembra que falei sobre criar um espaço cultural para jovens da comunidade? Ele fez uma pausa. Bem, finalmente consegui o imóvel perfeito, mas agora estou tendo dificuldades com o conceito visual do lugar. Preciso de alguém com um olhar sensível, alguém que entenda de cores e espaços. E você pensou em mim? Luísa não conseguiu esconder a surpresa na voz. Rafael, eu mal comecei a pintar. Não entendo nada de design de interiores ou... Não estou procurando uma especialista, Luísa. Ele a interrompeu gentilmente. Estou procurando alguém que enxergue possibilidades onde outros veem apenas paredes vazias. Alguém como você. O elogio a pegou desprevenida, deixando-a momentaneamente sem palavras. Você poderia vir ver o espaço amanhã, continuou ele. Não precisa se comprometer com nada, apenas me dar sua opinião sincera. Luísa hesitou. Uma parte dela, a parte cautelosa e racional que sempre dominava suas decisões, dizia que era melhor recusar, que estava indo rápido demais em direção a algo que não compreendia totalmente. Mas outra parte, uma voz que se tornava cada vez mais forte dentro dela, a impelia a aceitar, a arriscar, a confiar no processo que havia iniciado. Tudo bem, respondeu finalmente. Que horas devo ir? Depois de combinar os detalhes e desligar, Luísa voltou para a sala onde Cecília a esperava com um olhar curioso. Parece que tenho um compromisso amanhã, disse, tentando soar casual. Com o senhor milionário, presumo? Cecília não escondeu o entusiasmo. Lu, isso é ótimo. Ele claramente está interessado em você. Não é nada disso, Luísa protestou. É sobre um projeto social que ele está desenvolvendo.
Pediu minha opinião sobre o espaço. Claro, porque um homem que pode contratar os melhores arquitetos e designers do país precisa desesperadamente da opinião de uma iniciante em pintura, ironizou Cecília. Abra os olhos, amiga. Ele está usando esse projeto como desculpa para se aproximar de você. Luísa balançou a cabeça, recusando-se a alimentar as fantasias românticas da amiga. Você não entende. Rafael não é esse tipo de pessoa. Ele realmente se importa com o projeto, com a comunidade. E se pediu minha opinião, deve ter um motivo legítimo. Cecília ergueu as mãos em rendição. Tudo bem, se você prefere acreditar nisso, mas me prometa uma coisa. Use algo bonito amanhã. Aquela blusa verde que te dei no Natal ficaria perfeita. No dia seguinte, Luísa se encontrou parada diante de um antigo galpão na periferia de Paraty. O local, apesar de amplo e bem localizado, estava visivelmente deteriorado. Paredes descascadas, janelas quebradas, um ar de abandono que contrastava com o potencial evidente do espaço. Rafael a esperava na entrada, vestindo jeans e uma camisa simples, os cabelos levemente úmidos, como se tivesse acabado de sair do banho. Havia algo tão natural e despretensioso em sua figura que era difícil associá-lo à imagem do empresário bem-sucedido que Cecília havia descrito. Obrigado por vir. Ele a recebeu com um sorriso caloroso. Sei que é um pedido inusitado. Confesso que estou curiosa para entender por que você acha que posso ajudar, respondeu Luísa, enquanto o seguia para dentro do galpão. O interior era surpreendentemente espaçoso, com pé direito alto e amplas janelas que, apesar de sujas, permitiam a entrada de luz natural. O chão de cimento tinha rachaduras por onde pequenas plantas haviam encontrado caminho, criando um padrão orgânico e inesperadamente belo. O que você vê aqui, Luísa? Perguntou Rafael, observando atentamente sua reação. Ela olhou ao redor, permitindo-se absorver o ambiente. Havia algo especial naquele lugar abandonado, uma espécie de energia latente, como se as paredes guardassem histórias à espera de serem contadas. Vejo possibilidades, respondeu finalmente. Este espaço tem alma, Rafael. Não sei explicar, mas dá para sentir. O sorriso dele se alargou, como se ela tivesse dito exatamente o que ele esperava ouvir. Foi o que senti quando encontrei este lugar. Mas quando trouxe os arquitetos, eles só falaram em derrubar paredes, modernizar, transformar completamente. Não consegui fazer com que entendessem que quero preservar a essência, a história. Luísa caminhou pelo espaço, tocando as paredes, descascadas, observando as manchas de umidade que formavam padrões semelhantes a mapas. Estas paredes não precisam ser escondidas, disse, quase para si mesma. Elas poderiam ser o ponto de partida. Preservar as marcas do tempo, mas introduzir cores que conversem com elas, que as valorizem. À medida que caminhava, ideias começaram a surgir em sua mente. Cores, texturas, possibilidades de organização do espaço que respeitassem sua história, enquanto o preparavam para um novo capítulo. As crianças e adolescentes que virão aqui precisam sentir que este é um lugar onde suas próprias histórias também são respeitadas. Continuou, surpreendendo-se com a clareza de suas próprias ideias. Nada muito polido ou perfeito. Algo real, autêntico em construção, como eles mesmos. Rafael a observava com um misto de admiração e algo mais que Luísa não conseguia definir. Havia uma intensidade em seu olhar que a fazia sentir-se simultaneamente exposta e compreendida. É exatamente isso, Luísa. Você entendeu perfeitamente. Ele se aproximou, parando ao seu lado diante de uma parede particularmente marcada pelo tempo. Não quero apenas criar um centro cultural. Quero criar um espaço onde esses jovens possam se sentir seguros para explorar quem são, sem julgamentos ou expectativas. Como um grande ateliê de autodescoberta, Luísa complementou, sentindo uma conexão profunda com a visão dele. Sim, a empolgação de Rafael era contagiante. Lugar onde eles possam fazer a mesma pergunta que você me fez naquela noite da Flip. Luísa franziu o senho, confusa. Que pergunta?
Os olhos dele encontraram os seus com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Isso dói? Foi o que você me perguntou, lembra? Quando falávamos sobre se abrir para novas experiências, sobre se permitir ser vulnerável. Luísa sentiu o rosto queimar ao lembrar-se do momento. Havia sido um comentário quase automático, nascido de seus medos mais profundos. E sua resposta foi que só dói quando feito sem amor, completou ela em voz baixa. Exatamente. Rafael deu um passo em sua direção, reduzindo a distância entre eles. É isso que quero ensinar nesses jovens, Luísa. Que explorar, criar, se expor, tudo isso pode dar medo, pode parecer arriscado, mas quando feito com amor, com propósito, com autenticidade, não machuca, pelo contrário, liberta. Naquele momento, com a luz do sol entrando pelas janelas empoeiradas e criando padrões dourados no chão de cimento, algo mudou entre eles. Não foi apenas a visão compartilhada sobre o projeto, mas uma compreensão mais profunda, uma conexão que transcendia palavras. Luísa, a voz de Rafael era quase um sussurro agora. Quero te fazer um convite. Não apenas para ajudar com este espaço, mas para fazer parte dele. Para ser uma das professoras quando estiver pronto. Professora? Ela quase riu de surpresa. Rafael, eu mal sei pintar. Como poderia ensinar alguém? Você tem algo mais valioso que técnica, Luísa. Você conhece o caminho da descoberta, está vivendo-o agora mesmo. Ele pegou suas mãos entre as dele, um gesto tão natural quanto inesperado. Esses jovens não precisam de alguém que lhes diga como fazer tudo perfeitamente. Precisam de alguém que lhes mostre que é possível começar, mesmo com medo, mesmo sem saber aonde vai chegar. As mãos dele eram quentes e seguras, e Luísa sentiu uma corrente de energia percorrer seu corpo com aquele toque. Era como se as barreiras que havia construído ao longo dos anos estivessem se dissolvendo, uma a uma, diante daquele homem que parecia enxergar nela algo que nem ela mesma conseguia ver. Ela hesitou, dividida entre o medo e uma nova sensação que começava a reconhecer como coragem. Preciso pensar, Rafael, é muita coisa de uma vez. Ele assentiu, soltando suas mãos gentilmente, mas mantendo o olhar conectado ao dela. Claro, sem pressão. Apenas prometa que vai considerar, que vai se permitir explorar essa possibilidade. Eu prometo, respondeu Luísa, surpreendendo-se com a firmeza na própria voz. Enquanto deixavam o galpão lado a lado, Luísa sentiu que algo fundamental havia mudado dentro dela, como se uma porta que estivera trancada por anos tivesse finalmente sido aberta, revelando um mundo de cores e possibilidades que ela mal começava a explorar. E pela primeira vez em muito tempo, a ideia do desconhecido não a aterrorizava. Pelo contrário, a convidava a seguir em frente. O outono chegou a Paraty, trazendo consigo uma nova paleta de cores para a cidade histórica. As árvores ao longo da costa ganharam tons de dourado e vermelho, e as tardes se tornaram mais curtas, com o sol mergulhando no horizonte cada vez mais cedo, em espetáculos de luz que Luísa agora observava com olhos de pintora. 3 meses. Haviam se passado desde que Rafael fizera o convite, e o que antes era apenas um galpão abandonado, agora se transformava no Instituto Novos Horizontes, um nome escolhido após longas discussões entre Luísa e Rafael durante suas frequentes reuniões para planejar o espaço. O nome precisa transmitir possibilidades, não limitações, argumentou Luísa durante um desses encontros, enquanto compartilhavam ideias sobre uma mesa coberta de desenhos e amostras de cores. Como você, Rafael respondeu com um sorriso que fazia os olhos dele brilharem de uma forma que agora lhe era familiar, mas que ainda causava um tremor interno que ela tentava, sem muito sucesso, ignorar. A transformação do galpão seguiu muito do que Luísa havia visualizado naquele primeiro dia. As paredes mantiveram suas marcas e cicatrizes, mas ganharam vida com cores cuidadosamente escolhidas, tons terrosos que dialogavam com a história do lugar, intercalados com toques vibrantes que apontavam para o futuro. O piso de cimento foi restaurado,
preservando as rachaduras, que foram preenchidas com resina colorida, criando veios dourados que lembravam a técnica japonesa do kintsugi, a arte de reparar o quebrado, tornando-o ainda mais belo. Grandes janelas foram instaladas, permitindo que a luz natural inundasse o espaço. As vigas de madeira no teto foram mantidas expostas, e delas pendiam lâmpadas de diferentes formatos e tamanhos, criando uma iluminação aconchegante. Em uma das paredes principais, Luísa havia orientado a criação de um grande painel em branco onde os futuros alunos poderiam expressar suas ideias, criando uma obra colaborativa que evoluiria com o tempo. É incrível como você transformou a minha visão em algo concreto, comentou Rafael, enquanto os dois caminhavam pelo espaço quase finalizado. Melhor ainda, você a aprimorou. Luísa sentiu o rosto esquentar com o elogio. Nos últimos meses, havia se descoberto não apenas como pintora, mas como alguém capaz de pensar espaços, de visualizar ambientes que contassem histórias e convidassem à criação. Era um talento que nem ela mesma sabia que possuía, e que floresceu sob o olhar atento e encorajador de Rafael. Eu apenas ouvi o que o lugar queria ser, respondeu, passando a mão por uma das paredes. E tive um bom mentor. O olhar que trocaram continha muito mais do que as palavras conseguiam expressar. Nos meses de trabalho conjunto, uma conexão profunda havia se formado entre eles, uma amizade baseada em respeito mútuo, visões compartilhadas e uma compreensão que ia além do verbal. Havia também outra coisa, uma tensão não resolvida, um sentimento crescente que nenhum dos dois havia ainda colocado em palavras. Tenho uma surpresa para você, disse Rafael, interrompendo o momento. Venha comigo. Ele a conduziu até uma porta no fundo do galpão, uma área que ainda não havia sido finalizada e que Luísa presumia que seria destinada a depósito. Feche os olhos, pediu ele, posicionando-se atrás da porta. Luísa obedeceu, sentindo um frio no estômago de antecipação. Ouviu o som da porta se abrindo e as mãos de Rafael em seus ombros, guiando-a para dentro do espaço desconhecido. Pode abrir agora. Quando Luísa abriu os olhos, ficou momentaneamente sem palavras. O que deveria ser um simples depósito havia sido transformado em um estúdio de arte completamente equipado. Cavaletes, uma mesa ampla para trabalhos maiores, prateleiras com tintas, pincéis, telas, papéis de diferentes texturas e uma parede inteira de janelas que davam para um pequeno jardim interno que ela nem sabia que existia. Rafael, isso é... Ela girou lentamente, absorvendo cada detalhe do espaço. Seu ateliê, ele completou, com um sorriso que misturava orgulho e expectativa. Para quando você estiver dando aulas ou simplesmente quiser criar em paz. Luísa sentiu os olhos marejarem. Ninguém nunca havia feito algo assim por ela. Criar um espaço pensado especificamente para nutrir sua recém-descoberta paixão. Não sei o que dizer, murmurou, passando a mão sobre a superfície lisa da mesa central. Diga que vai usá-lo, respondeu Rafael aproximando-se. Diga que vai continuar pintando, explorando, descobrindo. Ela assentiu, incapaz de conter a emoção. É claro que vou. Este lugar é perfeito. Como você? As palavras escaparam dos lábios de Rafael quase como um sussurro. O momento entre eles se alongou, carregado de possibilidades não ditas. Luísa sentiu o coração acelerar, percebendo que estavam à beira de algo novo, algo que tanto desejava quanto temia. O som de vozes e passos aproximando-se quebrou o encanto. Era a equipe de marceneiros que vinha instalar as últimas prateleiras, na área principal. Devemos voltar, disse Luísa, dando um passo para trás, simultaneamente desapontada e aliviada pela interrupção. Rafael assentiu, mas antes que saíssem do ateliê, pegou sua mão e a apertou levemente. Temos uma conversa pendente, Luísa, uma que não é sobre o Instituto. Ela engoliu em seco, sabendo exatamente ao que ele se referia. Eu sei. Nas semanas que se seguiram, o Instituto Novos Horizontes ganhou vida. Móveis foram colocados, materiais organizados e finalmente chegou o dia da reunião com a equipe que trabalharia no projeto. Professores de diferentes áreas artísticas, assistentes sociais, psicólogos,
todos compartilhando a visão de usar a arte como ferramenta de transformação. Luísa surpreendeu a si mesma na posição de coordenadora artística, um papel que Rafael insistiu que ela ocupasse, apesar de suas inseguranças iniciais. Ninguém entende melhor a essência deste lugar do que você, ele argumentou quando ela expressou dúvidas sobre sua capacidade. Além disso, você será o exemplo vivo do que queremos ensinar, que nunca é tarde para descobrir novos talentos, para se reinventar. A primeira reunião com a equipe completa aconteceu em uma manhã ensolarada de setembro. 15 profissionais, reunidos em círculo no espaço principal do Instituto, cada um trazendo suas experiências e expectativas. Luísa, que sempre evitara ser o centro das atenções, encontrou-se na posição de dar as boas-vindas a todos, ao lado de Rafael. Cada um de vocês foi escolhido não apenas por sua competência profissional, começou ela, surpreendendo-se com a firmeza na própria voz, mas por sua capacidade de enxergar além das aparências, de acreditar no potencial transformador da arte e da educação. À medida que a reunião avançava, Luísa percebeu que estava realmente à vontade naquele papel. Havia uma confiança crescendo dentro dela, nutrida pelos meses de trabalho no Instituto, pelas descobertas artísticas e, principalmente, pela fé inabalável que Rafael demonstrava em suas capacidades. O Instituto não é apenas um espaço físico, Rafael explicou, tomando a palavra. É uma filosofia. Acreditamos que todos têm potencial criativo, que a arte pode ser um canal de expressão e cura, e que nunca é tarde para descobrir novas possibilidades dentro de si mesmo. Enquanto ele falava, Luísa o observava com uma mistura de admiração e carinho. Nos últimos meses, conhecera muitas facetas de Rafael Vasconcelos, o empresário visionário, o artista sensível, o mentor paciente, o amigo leal. Cada camada que descobria apenas aumentava o sentimento que crescia em seu peito, um sentimento que já não podia mais negar ou ignorar. Após a reunião, quando a equipe já havia se dispersado, Rafael a encontrou em seu ateliê, organizando materiais para a primeira aula que daria na semana seguinte. Então, professora Luísa, brincou ele encostando-se no batente da porta, pronta para a grande estreia? Ela sorriu, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação. Ainda não acredito que vou ensinar pintura. Há um ano eu mal sabia distinguir um pincel de aquarela de um de óleo. E agora olhe para você. Rafael se aproximou, parando ao seu lado junto à mesa. Coordenadora artística, professora, artista. Tudo graças a você, ela respondeu, virando-se para encará-lo. Rafael balançou a cabeça. Não, Luísa. Eu apenas abri uma porta. Você foi quem escolheu atravessá-la. A coragem foi sua. A sinceridade em suas palavras a tocou profundamente. Luísa percebeu quanto havia mudado desde aquela noite na festa da Flip, não apenas exteriormente em sua rotina e ocupações, mas internamente, em sua capacidade de se abrir para novas experiências, de se permitir sentir. Não sei se teria conseguido sem você, admitiu, sentindo-se vulnerável, mas estranhamente segura. Rafael deu mais um passo em sua direção, eliminando quase toda a distância entre eles. Eu quero acreditar que nossos caminhos teriam se cruzado de qualquer maneira, que de alguma forma estávamos destinados a nos encontrar. Havia uma intensidade em seu olhar que fez o coração de Luísa acelerar. Era o momento que haviam adiado por semanas, aquela conversa pendente que mencionara no dia em que lhe mostrara o ateliê. Rafael, Espere, ele a interrompeu gentilmente. Antes que digamos qualquer coisa, há algo que preciso te mostrar. Algo importante. Ele pegou um envelope do bolso interno do paletó e o entregou a ela. Luísa o abriu com curiosidade, encontrando documentos oficiais com o timbre de um cartório. O que é isso? Perguntou confusa. É a documentação oficial do Instituto, explicou Rafael. Veja o nome dos fundadores. Luísa percorreu o documento com os olhos até encontrar o que ele indicava. Fundadores: Rafael Vasconcelos e Luísa Medeiros. Seu nome ao lado do dele em igual importância. Mas ela ergueu os olhos confusa. Eu não investiu nada financeiramente.
Este projeto é seu, Rafael. Este projeto é nosso, Luísa. Ele corrigiu com firmeza. Você investiu algo muito mais valioso que dinheiro. Sua visão, sua sensibilidade, sua coragem. O instituto é tanto seu quanto meu, e quero que isso fique oficialmente registrado. Luísa olhou novamente para os documentos, sentindo o peso da confiança que ele depositava nela. Era mais que um gesto de generosidade, era uma declaração de parceria, um reconhecimento de igualdade. Por quê? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. Rafael pegou suas mãos entre as dele, da mesma forma que fizera naquele primeiro dia no galpão abandonado, mas desta vez com uma intimidade que falava de meses de convivência, de uma conexão que havia apenas se aprofundado com o tempo. Porque acredito em você, Luísa. Porque vejo em você não apenas a pintora talentosa ou a coordenadora competente, mas uma mulher extraordinária que me ensinou tanto quanto eu poderia ter ensinado a ela. Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. E porque não consigo mais imaginar este projeto ou minha vida sem você neles. As palavras pairaram entre eles carregadas de significado, de promessa. Luísa sentiu algo se romper dentro de si, não de forma dolorosa, mas libertadora, como se a última barreira que a mantinha presa ao passado finalmente se desfizesse. Eu também não consigo mais imaginar minha vida sem você nela, admitiu, com uma honestidade que a surpreendeu. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi como o nascer do sol, lento, caloroso, transformando tudo que tocava. Ele levou uma mão ao rosto dela, acariciando sua bochecha com a suavidade de quem toca algo precioso. Luísa Medeiros, você me permite ser parte da sua história daqui para frente? A pergunta era simples, mas carregava o peso de todas as possibilidades que se abriam diante deles. Um futuro compartilhado. Uma jornada a dois. Um amor que havia crescido lentamente, construído sobre admiração, respeito e compreensão mútua. Sim, respondeu ela sem hesitação. Se você me permitir ser parte da sua. Quando Rafael se inclinou para beijá-la, Luísa finalmente entendeu o que ele quisera dizer naquela primeira noite. Abrir-se para novas experiências, permitir-se ser vulnerável, entregar-se ao desconhecido, nada disso doía quando feito com amor. Pelo contrário, era como finalmente encontrar o caminho de casa após uma longa jornada. O beijo foi gentil e profundo, uma promessa silenciosa, um começo. E quando se separaram, Luísa viu nos olhos dele o mesmo que sentia em seu próprio coração. A certeza de que, independente dos desafios que viessem, haviam encontrado um no outro não apenas um companheiro, mas um lar. A inauguração do Instituto Novos Horizontes estava marcada para uma sexta-feira de dezembro, coincidindo com o início do verão em Paraty. A cidade, que já começava a receber turistas para as festas de fim de ano, ganharia um novo espaço cultural, fruto da parceria entre Rafael Vasconcelos e Luísa Medeiros. Uma parceria que nos últimos meses havia se aprofundado em todas as dimensões possíveis. Após aquele primeiro beijo no ateliê, o relacionamento entre eles floresceu com a naturalidade de algo que sempre esteve destinado a acontecer. Rafael, que antes dividia seu tempo entre Paraty e São Paulo, passou a permanecer cada vez mais na cidade histórica. A casa à beira-mar, antes apenas um refúgio ocasional, tornou-se seu lar permanente, um lar que, gradualmente, começou a receber toques de Luísa. Uma escova de dentes no banheiro, alguns livros na mesa de cabeceira, um par de chinelos ao lado da porta, pequenos objetos que contavam a história de uma aproximação, de uma intimidade crescente. Até que numa noite estrelada de novembro, enquanto jantavam na varanda com vista para o mar, Rafael fez a pergunta que parecia o próximo passo natural. Por que não se muda para cá de vez? Luísa ergueu os olhos do prato, encontrando o olhar caloroso dele sobre o seu. Está me pedindo para morar com você? Perguntou, sentindo o coração acelerar. Estou pedindo para construirmos um lar juntos. Ele respondeu, pegando sua mão sobre a mesa. Este lugar só se torna realmente especial quando você está aqui. Ela aceitou, é claro,
O pequeno apartamento no centro histórico, que por tanto tempo fora seu casulo seguro, agora parecia apenas um símbolo de sua antiga vida. A vida antes de Rafael, antes da pintura, antes do instituto, antes de descobrir que podia ser muito mais do que jamais imaginara. A mudança foi rápida e sem grandes formalidades. Em um final de semana, com a ajuda de Cecília e de Mateus, o novo namorado da amiga que aparecera em sua vida, quase ao mesmo tempo que Rafael surgira na de Luísa, ela transferiu seus pertences para a casa à beira-mar. "Parece um conto de fadas", comentou Cecília, enquanto ajudava a organizar as roupas de Luísa no amplo closet do quarto principal. A mulher solitária que encontra o príncipe encantado e vive feliz para sempre na mansão à beira-mar. Luísa riu, dobrando um suéter. "Você sabe que não é bem assim. Rafael não é um príncipe encantado, é um homem real, com inseguranças e cicatrizes como qualquer um. E eu não estava procurando alguém para me salvar. Aconteceu de nos encontrarmos no momento certo, quando ambos estávamos prontos para crescer juntos." "Olha só quem está falando", Cecília observou com admiração. A mesma Luísa que há um ano estava convencida de que nunca viveria uma grande paixão, agora está aí, toda filósofa sobre amor e crescimento mútuo. Era verdade, Luísa. Mal se reconhecia às vezes. Não era apenas o relacionamento com Rafael que a transformara, mas todo o processo de autodescobrimento que vinha experimentando desde aquele primeiro workshop de pintura. A arte abrira uma porta dentro dela para uma nova forma de enxergar o mundo e a si mesma. E o Instituto representava a oportunidade de compartilhar essa descoberta com outros. Na véspera da inauguração, Luísa estava no seu ateliê no Instituto, finalizando os preparativos para a exposição que marcaria a abertura oficial. Além de professora e coordenadora artística, ela havia assumido o desafio de criar uma série de pinturas especialmente para o evento. Obras que contavam visualmente a jornada de transformação que vivera. A série, intitulada Desabrochar, consistia em 7 telas que mostravam a evolução de uma figura feminina inicialmente contida em uma redoma de vidro, gradualmente quebrando essa barreira para se abrir ao mundo. As cores, as experiências. A última tela da série mostrava a mulher completamente livre, com os braços abertos, envolta por cores vibrantes que emanavam de seu próprio corpo. "Você nunca me contou que estava trabalhando em algo tão pessoal." A voz de Rafael a surpreendeu. Luísa virou-se para encontrá-lo parado à porta do ateliê, observando as telas alinhadas na parede. "Queria que fosse uma surpresa", respondeu ela, sentindo uma mistura de orgulho e vulnerabilidade ao ver suas criações pelos olhos dele. "O que acha?" Rafael caminhou lentamente diante das telas, estudando cada uma com atenção. Quando finalmente se voltou para Luísa, seus olhos brilhavam de emoção. "Acho que você conseguiu capturar não apenas sua própria jornada, mas algo universal", disse ele, aproximando-se. "Todos nós, em algum momento, precisamos quebrar as redomas que criamos ao nosso redor." Luísa assentiu, sentindo-se compreendida em um nível profundo. "Foi o que você me ensinou, que a verdadeira liberdade começa quando nos permitimos ser vulneráveis." Rafael sorriu, puxando-a para um abraço apertado. "Eu te ensinei a pintar, talvez, mas você me ensinou a enxergar beleza em lugares que eu tinha parado de procurar." Aquela noite, enquanto preparavam o jantar juntos na ampla cozinha da casa à beira-mar, uma rotina que haviam estabelecido desde que ela se mudara, Luísa sentiu uma paz que jamais imaginara possível. Havia encontrado não apenas o amor, mas um propósito, uma forma de expressão, uma versão de si mesma que finalmente parecia autêntica. "No que está pensando?" perguntou Rafael, enquanto cortava legumes para a salada. "Em como a vida pode mudar completamente em tão pouco tempo", respondeu ela, remexendo um molho no fogão. "Há um ano eu era praticamente um fantasma na minha própria existência. Agora você é uma artista, uma educadora, uma mulher incrível que está prestes a inspirar dezenas de jovens a encontrarem seu próprio caminho", completou ele com um orgulho evidente na voz.
Luísa sorriu, ainda se acostumando a ouvir tais afirmações sobre si mesma. Tudo porque um milionário misterioso me convidou para um workshop de pintura. Rafael riu, aproximando-se para abraçá-la por trás. Não foi o convite que mudou sua vida, Luísa. Foi sua coragem em aceitá-lo. Na manhã seguinte, o dia da inauguração amanheceu com um céu azul impecável, como se a própria natureza conspirasse para o sucesso do evento. O instituto estava impecável. As obras de Luísa ocupavam a parede principal do espaço de exposições, enquanto as demais áreas haviam sido organizadas para mostrar aos visitantes as diferentes atividades que seriam oferecidas. Aulas de pintura, escultura, fotografia, música, dança e teatro. A primeira turma de alunos, 30 adolescentes de comunidades carentes de Paraty, já havia sido selecionada através de uma parceria com escolas públicas e projetos sociais da região. Eles começariam as atividades na semana seguinte, mas haviam sido convidados para a inauguração junto com suas famílias. À medida que o horário da cerimônia se aproximava, Luísa sentiu a ansiedade crescer. Vestindo um vestido longo em tons de azul que Rafael havia lhe presenteado para a ocasião, ela se olhou no espelho e mal reconheceu a mulher que lhe devolvia o olhar. Confiante, radiante, viva. Pronta? Rafael perguntou, entrando no quarto já vestido com um terno claro que realçava seu bronzeado natural. Acho que sim, respondeu ela, ajustando um brinco. Apenas um pouco nervosa com o discurso. Ele se aproximou, colocando as mãos em seus ombros e encontrando seu olhar pelo reflexo no espelho. Você vai ser brilhante, como sempre. Apenas fale do coração, conte sua história. É o que essas pessoas precisam ouvir, que a transformação é possível, que nunca é tarde para recomeçar. O evento superou todas as expectativas. Instituto ficou lotado. Autoridades locais, artistas da região, moradores curiosos, representantes de projetos sociais de outras cidades e até mesmo alguns jornalistas de veículos especializados em cultura e terceiro setor. Mas, para Luísa, os convidados mais importantes eram os futuros alunos e suas famílias. Adolescentes com olhos brilhantes de expectativa, alguns tímidos, outros exuberantes, todos representando o verdadeiro propósito daquele espaço. Rafael fez o discurso de abertura, agradecendo a todos os envolvidos e explicando a filosofia do Instituto. Quando chegou a hora de apresentar Luísa, sua voz ganhou um tom especial, carregado de admiração e carinho. E agora, tenho o privilégio de apresentar a verdadeira alma deste projeto, a mulher cuja visão artística e sensibilidade transformaram um sonho vago em uma realidade concreta. Minha parceira no Instituto e na vida, Luísa Medeiros. Os aplausos soaram calorosos enquanto Luísa caminhava até o pequeno palco improvisado. Com o coração acelerado, mas a voz firme, ela começou a falar. Há pouco mais de um ano, eu era uma mulher de 33 anos que nunca havia segurado um pincel de verdade. Vivia uma vida segura, previsível e completamente vazia de significado. Até que, numa noite como esta, cheia de pessoas, me vi fazendo uma pergunta que mudaria tudo. Isso dói? Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Rafael na plateia, compartilhando um sorriso cúmplice antes de continuar. A resposta que recebi foi: só se for feito sem amor. E esta frase se tornou uma espécie de mantra para mim. Descobri que sim, abrir-se para novas experiências, arriscar-se, expor-se, tudo isso pode dar medo. Mas quando feito com amor, com propósito, com autenticidade, não machuca, pelo contrário, liberta. À medida que falava, Luísa percebeu que sua história ressoava profundamente com muitos dos presentes. Via nos olhos dos adolescentes um reconhecimento, como se também eles se sentissem presos em redomas invisíveis. Via nas expressões dos pais uma esperança renovada para seus filhos. O Instituto Novos Horizontes nasce dessa crença, de que todos, independentemente de idade, origem ou circunstâncias, têm dentro de si um potencial criativo esperando para ser descoberto. De que a arte não é apenas para os talentosos,
mas para qualquer um que deseje se expressar, se conhecer, se transformar. Ela então convidou todos a visitarem a exposição Desabrochar, explicando brevemente o significado da série e como cada tela representava um estágio de sua própria jornada. Quando a parte formal do evento terminou e as pessoas começaram a circular pelo espaço, Luísa foi abordada por uma adolescente de aproximadamente 15 anos, com cabelos cacheados e olhos intensos que lembravam os seus próprios quando jovem. "Seu nome é Luísa, né?" perguntou a garota, com uma timidez que não conseguia esconder a curiosidade. "Isso mesmo", respondeu Luísa sorrindo. "E o seu?" "Mariana. Eu vou ser sua aluna na turma de pintura." Ela hesitou por um momento antes de continuar. "Posso te perguntar uma coisa?" "Claro. Você realmente nunca tinha pintado antes? Tipo, nunca mesmo?" A pergunta, feita com tanta sinceridade, tocou Luísa profundamente. "Nunca mesmo, Mariana. Nem nos meus sonhos mais loucos eu me imaginava como pintora ou professora de arte." Os olhos da menina se iluminaram. "E como você soube que podia fazer isso? Que não ia, sei lá, fracassar?" "A verdade, eu não sabia", Luísa respondeu honestamente. "Ainda não sei, na realidade. Cada nova tela, cada nova aula, cada novo dia é um risco. Mas aprendi que o verdadeiro fracasso seria não tentar." Mariana assentiu, como se processasse aquela informação. "Minha mãe diz que sonhar com arte é coisa de gente que não tem o que comer, que preciso pensar em algo mais seguro para o futuro." Luísa sentiu o coração apertar com aquelas palavras. Quantos talentos permaneciam adormecidos por causa desse tipo de pensamento, nascido não da maldade, mas do medo e da insegurança. "Sua mãe está aqui hoje?" perguntou. Mariana apontou para uma mulher que observava uma das telas de Luísa com atenção. Tinha o mesmo cabelo cacheado da filha, mas o rosto marcado por uma vida de trabalho duro. "Vem comigo." Luísa pegou gentilmente o braço da menina e se aproximou da mulher. "Olá, sou Luísa Medeiros, coordenadora artística do Instituto." "Ah, senhora deve ser a mãe da Mariana." A mulher se virou ligeiramente surpresa por ser abordada pela pessoa que acabara de falar no palco. "Sou sim, Helena Ribeiro. Sua exposição é muito bonita." "Obrigada", Luísa sorriu. "Mariana me contou que vai ser minha aluna na turma de pintura. Ela me parece ter uma sensibilidade especial." Helena olhou para a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Ela sempre gostou de desenhar, desde pequena, mas a vida não. É fácil, sabe? Somos só nós duas desde que o pai dela... desde que ficamos sozinhas. Sempre digo a ela que precisa pensar em um futuro mais prático." Luísa assentiu, compreendendo perfeitamente aquele medo. "Entendo sua preocupação, Helena, de verdade, mas posso compartilhar algo com você. Passei anos da minha vida fazendo o prático, o seguro, e estava morrendo por dentro. Foi só quando me permiti explorar esse outro lado que realmente comecei a viver." A mulher a observou com curiosidade. "Você parece bem-sucedida. Trabalha com aquele empresário famoso, não é?" "Agora sim", Luísa sorriu. "Mas até um ano atrás, eu era apenas uma funcionária administrativa, fazendo trabalho remoto, vivendo uma vida sem cor e sem propósito. Foi a arte que me abriu portas que eu nem sabia que existiam." Helena olhou para a filha, que acompanhava a conversa com olhos esperançosos. Era evidente o conflito em seu rosto, o desejo de proteger a filha de decepções versus a vontade de vê-la feliz. "Não estou dizendo que a Mariana precisa abandonar estudos mais convencionais", continuou Luísa. "Estou apenas sugerindo que, ao lado deles, ela tenha a chance de explorar esse talento. Quem sabe onde isso pode levá-la? E mesmo que não se torne sua profissão principal, a arte pode ser um refúgio, uma forma de expressão, uma fonte de força em momentos difíceis." Algo no discurso de Luísa pareceu tocar Helena profundamente. Ela olhou novamente para as telas da exposição, Desabrochar, detendo-se, especialmente na última, onde a figura feminina estava completamente livre. "Ela realmente tem talento", admitiu finalmente. "Sempre achei que era apenas um hobby." "Venha conhecer o ateliê onde as aulas acontecerão", convidou Luísa. "E
Depois conversamos sobre o programa de bolsas integrais que o Instituto oferece para alunos como Mariana. Enquanto guiava mãe e filha pelo Instituto, Luísa sentiu uma emoção profunda crescer dentro de si. Era por isso que o projeto existia, para abrir portas, para criar possibilidades, para permitir que outros experimentassem a mesma transformação que ela vivera. Mais tarde, quando o evento já caminhava para o final e o sol começava a se pôr no horizonte de Paraty, Rafael encontrou Luísa em seu ateliê, observando a cidade pela ampla janela. Um sucesso absoluto, disse ele, abraçando-a por trás. Você estava radiante. Ela se virou em seus braços com lágrimas de felicidade nos olhos. Conheci uma aluna hoje, Mariana. Ela me lembrou tanto de mim mesma, a mesma insegurança, o mesmo medo de se arriscar, e pela primeira vez senti que realmente posso fazer a diferença na vida de alguém. Rafael a beijou suavemente. Você já fez a diferença na minha vida, Luísa, e agora vai fazer na vida de muitos outros. Enquanto caminhavam de mãos dadas pelo instituto quase vazio, planejando os próximos passos, Luísa soube com certeza que havia encontrado não apenas o amor e a arte, mas um propósito maior para sua existência. E a pergunta que havia mudado tudo: isso dói? Agora tinha uma resposta ainda mais clara em seu coração. Não dói quando se faz o que se ama, ao lado de quem se ama. O sucesso do Instituto Novos Horizontes ultrapassou todas as expectativas nos primeiros 6 meses de funcionamento. O que começara como um projeto local rapidamente ganhou reconhecimento regional e até mesmo nacional, atraindo a atenção de educadores, artistas e instituições de todo o Brasil. Reportagens em revistas especializadas, convites para apresentar a metodologia em congressos de educação, propostas de parceria com outras organizações, o telefone de Luísa não parava de tocar com novas oportunidades e desafios. Para alguém que até pouco tempo atrás vivia uma existência quase invisível, a súbita exposição era simultaneamente excitante e avassaladora. Luísa se viu em situações que jamais imaginara, dando entrevistas, participando de debates sobre arte e educação, sendo consultada como especialista em projetos sociais. O ápice dessa nova fase veio com um convite para apresentar o Instituto em um importante seminário sobre inovação social em Brasília. Eu, falando em Brasília? Luísa quase engasgou com o café quando Rafael lhe mostrou o e-mail com o convite. Era uma manhã de junho, e os dois tomavam café da manhã na varanda da casa à beira-mar, como faziam sempre que possível, apreciando o nascer do sol sobre a baía de Paraty. Por que a surpresa? Rafael sorriu, pegando sua mão sobre a mesa. Você é a alma do Instituto, Luísa. Ninguém poderia representá-lo melhor. Ela balançou a cabeça ainda incrédula. Mas falar para centenas de pessoas, em um auditório cheio de especialistas e autoridades, não sei se estou pronta para isso. Você estava pronta para dar aulas de pintura sem nunca ter pintado antes. Ele lembrou com um olhar afetuoso. E olha o que aconteceu. O sorriso de Luísa foi hesitante, mas seus olhos já mostravam aquela determinação que Rafael tanto admirava. A mesma que a fizera aceitar o desafio do primeiro workshop, que a impulsionara a criar suas primeiras telas, que a transformara de uma mulher insegura em uma artista e educadora respeitada. Tudo bem, ela finalmente concordou. Vou fazer isso. Mas você vai comigo, certo? Rafael hesitou pela primeira vez, uma sombra cruzando seu rosto. Na verdade, Lu, tenho uma reunião importante em São Paulo na mesma semana, sobre aquele investimento no projeto de energia renovável que te falei. A decepção no rosto de Luísa foi evidente, mas ela rapidamente se recompôs. Claro, eu entendo. É um compromisso importante. Posso tentar remarcar, ofereceu Rafael, visivelmente dividido. Não, de jeito nenhum, Luísa afirmou com firmeza. Esse projeto também é importante para você, para nós. Além disso, ela respirou fundo, reunindo coragem. Talvez seja a hora de eu enfrentar alguns desafios sozinha, de testar minhas próprias asas. O orgulho no olhar de Rafael era inconfundível. Você já tem asas há muito tempo, Luísa. Só está aprendendo a confiar nelas. Nas semanas que, se seguiram, Luísa mergulhou na preparação para o seminário.
equilibrando essa nova responsabilidade com a coordenação do Instituto e suas aulas regulares. O relacionamento com Rafael, antes tão presente e próximo, começou a sofrer com a distância imposta pelas agendas cada vez mais cheias de ambos. Rafael passou a viajar com mais frequência para São Paulo, onde estava estruturando um fundo de investimento em empresas sustentáveis. Um projeto que havia iniciado antes mesmo de conhecer Luísa, mas que ganhara novo impulso recentemente. Ela, por sua vez, estava completamente absorvida pelo Instituto, especialmente agora que o projeto havia se expandido para atender também adultos da comunidade e idosos de um asilo local. Estamos como dois navios que se cruzam na noite, comentou Rafael em uma noite rara em que ambos estavam em casa, deitados lado a lado na cama, exaustos demais até para conversar adequadamente. Luísa virou-se para encará-lo no escuro, notando as novas linhas de cansaço em seu rosto. Está insatisfeito com nossa situação atual? Não é insatisfação, ele respondeu acariciando seu rosto. É saudade. Sinto falta de ter tempo para simplesmente estar com você, sem agenda, sem compromissos. Ela assentiu, sentindo o mesmo. O Instituto cresceu mais rápido do que esperávamos. E você cresceu junto com ele, Rafael observou, com um misto de orgulho e melancolia. Às vezes me pergunto se ainda precisa de mim da mesma forma. A confissão pegou Luísa de surpresa. Como assim? Quando nos conhecemos, você estava descobrindo seu caminho, e eu tive o privilégio de acompanhar essa jornada, talvez até ajudar um pouco, ele explicou, escolhendo as palavras com cuidado. Agora você é uma força da natureza por conta própria, independente, confiante, realizada. E isso é ruim? Luísa se apoiou no cotovelo, estudando o rosto dele na penumbra. Claro que não, Rafael sorriu, mas havia uma vulnerabilidade em seus olhos que ela raramente via. É exatamente o que eu sempre desejei para você. Só estou me perguntando qual é o meu lugar nessa nova versão da sua vida. Luísa sentiu o coração apertar. Estava tão focada em sua própria evolução que não havia percebido as inseguranças que surgiam no homem que tanto amava. Seu lugar é aqui, ela disse colocando a mão sobre o peito dele. Não como meu mentor ou salvador, mas como meu parceiro, meu igual. Não cresci para me afastar de você, Rafael. Cresci para poder caminhar ao seu lado, não atrás. Ele a puxou para um abraço apertado e naquela noite redescobriam-se um no outro, reafirmando uma conexão que, apesar das agendas caóticas, permanecia o centro de suas vidas. Mas os desafios estavam apenas começando. Uma semana antes do seminário em Brasília, uma tempestade atingiu o litoral fluminense com força devastadora. Chuvas torrenciais causaram deslizamentos, alagamentos e deixaram várias áreas de Paraty sem energia elétrica por dias. O Instituto, localizado em uma área mais alta da cidade, foi poupado dos piores estragos, mas logo se transformou em um centro de acolhimento para famílias desalojadas. Luísa cancelou todas as aulas regulares e, junto com a equipe, reorganizou o espaço para receber cerca de 20 famílias que haviam perdido suas casas. Os ateliês se transformaram em dormitórios improvisados. A cozinha comunitária funcionava ininterruptamente. E até mesmo as técnicas artísticas foram adaptadas para oferecer algum conforto e distração às crianças traumatizadas pela experiência. Não posso ir a Brasília agora, declarou Luísa enquanto coordenava a distribuição de cobertores e roupas doadas. Estas pessoas precisam de nós aqui. Rafael, que havia retornado às pressas de São Paulo ao saber da tempestade, concordou prontamente. Vou avisar os organizadores. Tenho certeza que entenderão a situação. Mas a resposta que receberam do comitê organizador do seminário foi inesperada. Em vez de aceitar o cancelamento, propuseram que Luísa participasse remotamente, diretamente do Instituto, mostrando o trabalho emergencial que estavam realizando. Seria uma forma ainda mais poderosa de demonstrar o impacto real de um projeto como o nosso na comunidade, argumentou o coordenador do evento em uma ligação com Rafael. Um exemplo vivo de como a arte e a educação podem ser ferramentas de transformação social, especialmente em momentos de crise.
A ideia era inovadora e desafiadora. Exigiria uma logística complexa, especialmente considerando as condições precárias da infraestrutura de Paraty após a tempestade. Mas também representava uma oportunidade única de mostrar o Instituto em ação, respondendo a uma necessidade real da comunidade. "O que acha?", perguntou Rafael após explicar a proposta a Luísa. Ela olhou ao redor, para as crianças que pintavam com materiais improvisados, para os adolescentes que ajudavam a organizar doações, para os adultos que compartilhavam suas histórias e habilidades, mesmo em meio à adversidade. Todo o espírito do Instituto estava ali, vivo e pulsante, não nas paredes ou equipamentos, mas nas pessoas e nas conexões que criavam entre si. "Vamos fazer isso", decidiu, com uma clareza que surpreendeu até a si mesma. "Vamos mostrar o que realmente significa ser um espaço de transformação." Os dias que se seguiram foram de trabalho intenso, enquanto Luísa e parte da equipe continuavam o de atendimento às famílias desalojadas. Rafael mobilizou recursos para garantir que a participação remota no seminário fosse possível. Geradores de emergência, equipamentos de transmissão, conexão de internet via satélite. Nada foi poupado para que a voz do Instituto pudesse ser ouvida, mesmo em meio à crise. Na véspera da apresentação, contudo, um novo problema surgiu. Uma ligação de São Paulo trouxe notícias alarmantes sobre o projeto de investimento que Rafael estava desenvolvendo. "Preciso voltar imediatamente", ele informou a Luísa, o rosto tenso após desligar o telefone. "Houve um problema com um dos investidores principais. Se não resolver pessoalmente, podemos perder todo o financiamento." "Mas o seminário é amanhã", Luísa protestou, sentindo o pânico crescer. Apesar de toda a sua nova confiança, a ideia de enfrentar aquele desafio, sozinha em meio a uma crise local, a aterrorizava. Rafael parecia igualmente angustiado. "Eu sei, Lu, e não sabe como me dói ter que escolher. Mas estamos falando de um investimento que pode financiar projetos como o Instituto em todo o país. Não posso deixar isso escapar." Luísa sabia que ele estava certo. O fundo de investimento que Rafael estruturava não era apenas um negócio. Era uma ferramenta para ampliar o impacto de iniciativas sociais e ambientais em escala nacional. Era o tipo de recurso que poderia criar dezenas de institutos novos horizontes pelo Brasil. "Vá", ela disse, finalmente engolindo o medo. "Resolva o que precisa em São Paulo. Eu cuido das coisas por aqui." O alívio e a gratidão no rosto de Tsiaxio Rafael eram evidentes, mas também havia preocupação. "Tem certeza que vai ficar bem?" Luísa forçou um sorriso confiante. "Vou ter que descobrir, não é? Além disso, tenho uma equipe incrível ao meu lado." Naquela noite, após a partida de Rafael, Luísa se viu sozinha no ateliê improvisado que haviam mantido funcionando mesmo com o Instituto cheio de desabrigados. Com as mãos trêmulas, pegou um pincel e começou a trabalhar em uma tela nova, deixando que as emoções confusas, medo, insegurança, determinação, fluíssem através das cores. Não percebeu a presença de alguém até ouvir uma voz familiar. "Essa é nova", comentou Mariana, a adolescente que se tornara uma de suas alunas mais dedicadas e que agora era praticamente sua assistente no instituto, diferente do seu estilo habitual. Luísa olhou para a tela e percebeu que a menina estava certa. A pintura que emergia sob seu pincel era mais intensa, mais turbulenta que suas obras anteriores, cores escuras entrelaçadas com lampejos de luz, como uma tempestade vista de dentro. "Estou me sentindo diferente hoje", admitiu, baixando o pincel. Mariana se aproximou, estudando a tela com olhos que, em poucos meses, haviam aprendido a ver além da superfície. "Está com medo por causa de amanhã, da apresentação?" Luísa hesitou, surpresa com a perspicácia da jovem. "Sim, e não apenas da apresentação, de tudo, de não ser capaz de lidar com tudo isso sozinha." A adolescente assentiu, compreensiva. "Quando minha mãe adoeceu ano passado e tive que cuidar dos meus irmãos sozinha, também senti isso, como se o mundo fosse pesado demais para meus ombros." "E como você lidou com isso?"
Perguntou Luísa, tocada pela comparação. Descobri que não precisava carregar tudo sozinha, respondeu Mariana, com uma sabedoria que ia além de seus 15 anos. Aprendi a pedir ajuda, a confiar que outras pessoas também podiam sustentar um pouco daquele peso comigo. As palavras da jovem ressoaram profundamente em Luísa. Desde que o instituto começara a crescer, desde que sua confiança e independência aumentaram, ela havia inconscientemente assumido que precisava provar que podia fazer tudo sozinha, como se essa fosse a única forma de validar sua transformação. Obrigada, Mari, disse com sinceridade. Você acabou de me dar uma ideia para amanhã. Na manhã seguinte, quando as câmeras foram posicionadas e a conexão com o seminário em Brasília estabelecida, Luísa surpreendeu a todos com uma abordagem inesperada. Em vez de fazer uma apresentação formal sobre o Instituto, como planejado inicialmente, ela convidou as próprias pessoas acolhidas no espaço para contarem suas histórias. Uma mãe que havia perdido a casa falou sobre como as atividades artísticas estavam ajudando seus filhos a processar o trauma. Um senhor idoso compartilhou como o acolhimento no Instituto havia restaurado sua fé na humanidade. Mariana explicou como o projeto havia mudado sua perspectiva de futuro, mesmo antes da tempestade. O Instituto Novos Horizontes não é sobre paredes, equipamentos ou metodologias, explicou Luísa para a audiência virtual em Brasília. É sobre pessoas, sobre conexões, sobre a capacidade que temos de nos transformar e de transformar uns aos outros quando criamos espaços seguros para exploração e expressão. A apresentação foi um sucesso retumbante. Os participantes do seminário, conectados remotamente, ficaram profundamente tocados pela honestidade e autenticidade dos depoimentos. Perguntas surgiam em cascata, e Luísa, em vez de tentar respondê-las sozinha, passava o microfone para diferentes membros da equipe e da comunidade, criando um mosaico de vozes e perspectivas. Quando a transmissão finalmente terminou, Luísa se permitiu um momento de pura exaustão e alívio. Havia conseguido, não apenas superado o desafio, mas transformado-o em algo muito mais significativo do que jamais poderia ter planejado. Seu celular vibrou com uma mensagem de Rafael. Assisti tudo pelo streaming. Estou sem palavras. Você é extraordinária, Luísa. Te amo mais do que nunca. Com lágrimas nos olhos, ela respondeu simplesmente: nós somos extraordinários. Todos nós. Naquela noite, enquanto as famílias acolhidas começavam a se recolher e a equipe finalizava as atividades do dia, Luísa voltou ao seu ateliê improvisado. A tela da noite anterior, com suas cores turbulentas, ainda estava no cavalete. Pegou um pincel e, com pinceladas decididas, começou a acrescentar novos elementos. Figuras humanas estilizadas, de mãos dadas, formando um círculo protetor em meio à tempestade. Era uma imagem de força coletiva, de resistência compartilhada, de esperança construída não na solidão, mas na comunidade. Hera percebeu Luísa, a lição mais importante que havia aprendido desde que começara sua jornada, que a verdadeira transformação nunca acontece isoladamente, mas sempre em relação com o outro. Quando terminou a pintura, já era madrugada. Exausta, mas com uma paz interior que não sentia há semanas, Luísa finalmente se permitiu descansar. Amanhã seria outro dia de desafios, certamente, mas agora sabia que não precisava enfrentá-lo sozinha. Tinha Rafael, tinha a equipe do Instituto, tinha a comunidade de Paraty, tinha Mariana e todos os alunos que haviam se tornado parte de sua vida. E mais importante, tinha a si mesma, não mais a mulher insegura e isolada que fora um dia, mas alguém que finalmente compreendia que a vulnerabilidade não era fraqueza, mas a maior fonte de força e conexão humana. Compreendeu finalmente o verdadeiro significado da resposta de Rafael naquela noite da Flip. Só dói se for feito sem amor. O amor, por si mesma, pelos outros, pela arte, pela vida, era o que tornava possível enfrentar qualquer tempestade, interior ou exterior. E esse amor, Luísa agora sabia com certeza, nunca havia sido algo a encontrar fora de si, mas um tesouro que sempre estivera dentro dela,
apenas esperando a coragem de ser descoberto e compartilhado. 1 ano havia se passado desde a tempestade que transformara o Instituto Novos Horizontes em um centro de acolhimento. O que começara como uma resposta emergencial a uma crise acabou se tornando parte da missão expandida do projeto. Além das atividades artísticas regulares, o Instituto agora mantinha um programa permanente de apoio comunitário, oferecendo desde aulas de reforço escolar até assistência jurídica para famílias em situação de vulnerabilidade. Luísa observava essas transformações com um misto de orgulho e espanto. Em apenas 2 anos, sua vida havia mudado completamente. De uma existência solitária e sem propósito para uma rotina repleta de desafios, conquistas e, acima de tudo, conexões profundas com pessoas que haviam se tornado uma espécie de família estendida. Numa manhã ensolarada de julho, ela caminhava pela praia em frente à casa que compartilhava com Rafael, aproveitando um raro momento de tranquilidade. As ondas quebravam suavemente na areia, e o sol nascente pintava o céu com tons de rosa e laranja que ela automaticamente catalogava em sua mente de artista, cores que talvez usasse em sua próxima tela. Rafael havia viajado para São Paulo na noite anterior para finalizar os detalhes do fundo de investimento, que finalmente se concretizava após meses de negociações. Era um marco importante para ele, a culminação de um sonho que carregava desde os tempos em que dirigia sua empresa de tecnologia. Criar um mecanismo financeiro que apoiasse iniciativas sustentáveis e socialmente responsáveis em todo o Brasil. "Queria que você estivesse aqui comigo", ele disse ao telefone na noite anterior. "Este momento pertence a nós dois." "Estarei aí em espírito", respondeu Luísa, sentindo a familiaridade agridoce da distância. Nos últimos meses, haviam se acostumado a celebrar conquistas via chamadas de vídeo, a compartilhar notícias importantes por mensagens, a administrar uma relação que, embora profundamente amorosa, precisava se adaptar a agendas cada vez mais complexas. Agora, caminhando descalça pela areia úmida, Luísa refletia sobre o equilíbrio delicado que haviam construído, cada um seguindo sua própria jornada profissional, enquanto mantinham vivo o vínculo que os unia. Não era perfeito, havia momentos de saudade e até mesmo de frustração, mas havia também um respeito profundo pelos sonhos e ambições um do outro, uma compreensão mútua que tornava possível navegar as complexidades de 2 vidas plenas que escolheram se entrelaçar. Seu celular vibrou no bolso do short, uma mensagem de Mariana, lembrando-a da reunião com a Secretaria Municipal de Educação mais tarde naquele dia. A jovem, agora com 16 anos, havia se tornado muito mais que uma aluna. Era praticamente uma assistente de Luísa no instituto, demonstrando um talento natural não apenas para a arte, mas para a organização e liderança. Como uma filha que nunca tive, Luísa havia comentado certa vez com Rafael, observando o desenvolvimento da adolescente com um orgulho quase maternal. Ao voltar para casa, encontrou sobre a mesa da sala um envelope que não havia notado na noite anterior. Seu nome estava escrito na frente, com a caligrafia inconfundível, de Rafael. Intrigada, abriu-o e encontrou uma carta manuscrita. "Minha Luísa, quando você ler esta carta, estarei em São Paulo finalizando o projeto que consumiu tanto do meu tempo e energia nos últimos meses. Mas mesmo imerso nesse turbilhão de reuniões e decisões, meus pensamentos sempre voltam para você, para nós, para o caminho extraordinário que percorremos juntos. Lembra-se da primeira vez que nos vimos, na festa da Flip? Você estava olhando pela janela como se procurasse algo além do horizonte. Eu a observei por alguns minutos antes de me aproximar, fascinado por aquela mulher quieta que parecia conter um universo inteiro dentro de si. Quando finalmente conversamos e você me perguntou com aqueles olhos cheios de hesitação e curiosidade. Isso dói? Se algo dentro de mim soube instantaneamente que nossas vidas estavam prestes a se entrelaçar de maneiras que nenhum de nós poderia prever. Nos últimos 2 anos, tive o privilégio de testemunhar sua transformação, de uma mulher que temia suas próprias possibilidades para uma força da natureza que inspira todos ao seu redor.
Vi você descobrir não apenas seu talento artístico, mas sua capacidade de liderança, sua empatia profunda, sua resiliência diante dos desafios. E em cada novo capítulo de sua evolução, me apaixonei ainda mais profundamente por você. Agora, enquanto ambos estamos realizando sonhos que antes pareciam impossíveis, sinto que é hora de darmos o próximo passo em nossa jornada conjunta. Por isso, ao voltar de São Paulo, gostaria de propor uma aventura diferente de tudo o que já vivemos. Que tal tirarmos um tempo só para nós? 3 meses viajando pelo Brasil, conhecendo projetos sociais e artísticos em diferentes regiões, reunindo ideias e inspirações para o futuro do Instituto. Sem agendas rígidas, sem compromissos externos. Apenas nós dois explorando novos horizontes juntos, literalmente. O Instituto está sólido o bastante para funcionar sem nossa presença constante por um período. A equipe que formamos é excepcional, especialmente sua protegida Mariana, que tem potencial para assumir responsabilidades ainda maiores. E quanto ao fundo de investimento, uma vez estabelecido, não exigirá minha atenção diária. O que me diz? Estou pronto para uma nova fase de nossa história, uma em que possamos equilibrar melhor nossas realizações profissionais com o tempo precioso de simplesmente estarmos juntos, redescobrindo-nos um ao outro fora das pressões cotidianas. Pense nisso. Conversaremos quando eu voltar. Com todo o meu amor, Rafael. Luísa terminou de ler a carta com lágrimas nos olhos e uma sensação de calor no peito. A proposta de Rafael era inesperada e, ao mesmo tempo, perfeitamente alinhada com tudo o que haviam construído juntos. Uma parceria baseada em crescimento mútuo, respeito pelas individualidades e, acima de tudo, amor. 3 meses viajando pelo Brasil, conhecendo novos lugares, novas pessoas, novos projetos. A ideia a empolgou instantaneamente. Depois de 2 anos de trabalho intenso e dedicação quase exclusiva ao Instituto, a perspectiva de um tempo para explorar, respirar e simplesmente ser ao lado do homem que amava soava como um presente precioso. Guardou a carta cuidadosamente, de volta no envelope, e a colocou sobre o criado mudo ao lado da cama. Havia muito a considerar, muito a planejar, mas seu coração já havia tomado a decisão. Mais tarde naquele dia, após a reunião com a Secretaria de Educação, que resultara em uma parceria oficial para levar a metodologia do Instituto para escolas públicas de Paraty, Luísa passou pelo ateliê para verificar como andavam as aulas da tarde. Encontrou Mariana conduzindo uma sessão com um grupo de idosos, uma das iniciativas mais bem-sucedidas do Instituto. Parou à porta, observando com admiração como a jovem guiava os participantes com uma mistura perfeita de paciência e entusiasmo. Conseguia ver em Mariana traços de sua própria jornada, a insegurança inicial dando lugar a uma confiança genuína, o talento bruto sendo lapidado pela prática constante, a descoberta gradual do próprio poder de transformar vidas através da arte. Dona Luísa, exclamou Dona Zulmira, uma senhora de 70 e poucos anos que se tornara uma das alunas mais dedicadas. Venha ver o que estou pintando hoje. Luísa se aproximou, sorrindo ao ver a tela da idosa, uma representação vibrante da casa onde crescera no interior de Minas Gerais, com detalhes que falavam de memórias carinhosamente preservadas. Está lindíssimo, Dona Zulmira, elogiou genuinamente impressionada com o progresso da senhora. As cores estão tão vivas, tão cheias de emoção. A Mari me ensinou que não preciso pintar exatamente como era, mas como eu sinto que era, explicou a idosa com olhos brilhantes de satisfação. Libertador, sabe? Depois de tanto tempo achando que tinha que fazer tudo certinho, descobrir que posso criar do meu jeito. As palavras ressoaram profundamente em Luísa, ecoando sua própria jornada de autodescoberta. Olhou para Mariana, que observava a cena com um sorriso discreto, e sentiu uma certeza crescer dentro de si. O Instituto continuaria florescendo mesmo que ela se afastasse temporariamente. As sementes que haviam plantado, ela e Rafael, estavam criando raízes profundas o suficiente
para sustentar o crescimento contínuo do projeto. Depois que a aula terminou e os alunos se dispersaram, Luísa chamou Mariana para uma conversa. Como você se sentiria assumindo mais responsabilidades no instituto? Perguntou enquanto ajudavam a organizar os materiais. A jovem a olhou com curiosidade. Que tipo de responsabilidades? Coordenação de algumas turmas, talvez. Participação mais ativa nas reuniões de equipe. Luísa fez uma pausa, estudando a reação de Mariana. Estou considerando a possibilidade de me afastar por alguns meses para uma viagem com Rafael. Os olhos da adolescente se arregalaram. Sério? Isso é uau! Então sua expressão mudou para preocupação. Mas e o instituto? Você não vai, abandonar tudo, vai? Luísa sorriu, tocada pela preocupação genuína. Claro que não. Seria apenas uma pausa temporária para recarregar energias, buscar novas inspirações. E voltaríamos, claro. Nesse caso, Mariana sorriu, o entusiasmo retornando. Acho que seria incrível, tanto para vocês quanto para o instituto. Novas ideias, novas perspectivas. E você estaria disposta a me assumir mais responsabilidades durante minha ausência? Com certeza, a jovem respondeu sem hesitação. Então, com uma maturidade que sempre surpreendia Luísa, acrescentou: sei que ainda tenho muito a aprender, mas também sei que posso contar com a equipe. Ninguém faz nada sozinho aqui, não é o que você sempre diz? Luísa assentiu, orgulhosa, da compreensão profunda que Mariana demonstrava dos valores fundamentais do Instituto. Exatamente. Somos mais fortes juntos do que separados. Naquela noite, sozinha na ampla casa à beira-mar, Luísa sentiu uma inquietação criativa que não experimentava há algum tempo. Pegou sua caixa de aquarelas, seu meio preferido quando queria explorar ideias mais fluidas, e começou a pintar uma série de pequenas telas, cada uma representando um lugar do Brasil que gostaria de visitar com Rafael. A Chapada Diamantina, com seus cânions e cachoeiras, o Pantanal com sua biodiversidade exuberante, a Amazônia com sua imensidão verde, o sertão nordestino com suas cores intensificadas pelo sol. Cada pincelada era uma antecipação, um desejo, uma promessa de novas descobertas. Quando Rafael retornou de São Paulo 2 dias depois, encontrou as pequenas aquarelas dispostas em um mosaico na parede do quarto. Acho que isso é um sim? Perguntou com um sorriso que iluminava seus olhos cansados da viagem. Luísa se aproximou, enlaçando-o pela cintura. É um sim entusiasmado. Conversei com a equipe, especialmente com Mariana. O instituto ficará em boas mãos durante nossa ausência. Rafael a abraçou apertado, enterrando o rosto em seus cabelos. Senti sua falta, mesmo sendo apenas 2 dias. Como foi em São Paulo? O fundo... Tudo acertado, ele respondeu com evidente satisfação. Os contratos foram assinados, o capital inicial está garantido. Em 3 meses faremos o primeiro ciclo de seleção de projetos para apoiar. Estou tão orgulhosa de você, Luísa disse com sinceridade. Você está criando um mecanismo que vai transformar vidas em todo o país. Rafael pegou seu rosto, entre as mãos, olhando-a com intensidade. Nós estamos, Luísa. Tudo o que faço agora é moldado pelo que construímos juntos, pela visão que compartilhamos. O Instituto não é apenas um projeto local em Paraty. É um modelo que podemos replicar, adaptar e expandir. É essa a ideia da viagem? Buscar novos lugares para expandir o Instituto? Não necessariamente, Rafael respondeu pensativo. A viagem é, antes de tudo, para nós. Para termos tempo juntos, sem pressões externas. Para explorarmos possibilidades, sim, mas sem agenda fixa ou expectativas rígidas. Para simplesmente sermos juntos no presente. A proposta se tornou ainda mais atraente com essa explicação. Luísa percebeu quanto precisava desse tempo de simplesmente ser, de existir no momento presente, sem a constante pressão de resultados, prazos, responsabilidades. Quando partiríamos? Perguntou, já imaginando os preparativos necessários. Estava pensando em agosto, respondeu Rafael. Daria tempo de organizar tudo no instituto, preparar a equipe. E setembro é uma época linda para começar a explorar o Nordeste antes do calor mais
intenso. Nas semanas que se seguiram, Luísa e Rafael trabalharam intensamente para preparar sua ausência temporária. Reuniões com a equipe do Instituto, treinamentos específicos para Mariana e outros funcionários que assumiriam mais responsabilidades, documentação de processos, criação de protocolos para situações de emergência. Tudo foi meticulosamente planejado para garantir que o projeto continuasse funcionando sem sobressaltos. Em paralelo, planejavam o roteiro da viagem, uma combinação de destinos turísticos tradicionais e localidades menos conhecidas, onde sabiam existir iniciativas sociais e culturais interessantes para conhecer. Decidiram começar pelo Nordeste, descendo depois para o Centro-Oeste e finalmente para o Norte, em um grande circuito pelo interior do Brasil. À medida que a data da partida se aproximava, Luísa se viu experimentando uma mistura complexa de emoções. Havia a excitação pela aventura que estava por vir, a expectativa de descobertas e experiências novas. Mas havia também uma ponta de ansiedade em se afastar do Instituto, seu filho, que crescera tão rapidamente e ao qual dedicara tanto, disse nos últimos 2 anos. É normal se sentir assim, assegurou Cecília durante um café em sua última semana antes da viagem. Você está deixando para trás algo que ajudou a construir do zero. É como mandar um filho para a faculdade. Orgulho misturado com um pouquinho de medo. A diferença é que não criei o Instituto sozinha, respondeu Luísa, mexendo distraidamente no café. Foi uma criação conjunta, com Rafael, com a equipe, com a própria comunidade de Paraty. E é por isso mesmo que ele vai continuar florescendo na sua ausência, garantiu a amiga, porque nunca foi um projeto centrado apenas em você ou em Rafael. Sempre foi sobre criar algo maior que vocês mesmos. As palavras de Cecília trouxeram conforto e clareza. De fato, uma das maiores realizações do Instituto era justamente sua capacidade de envolver diferentes pessoas, de criar um senso de pertencimento e responsabilidade compartilhada. Não era o projeto de Luísa ou de Rafael. Era um organismo vivo que pertencia a todos que nele depositavam seus sonhos, talentos e esperanças. Na noite anterior à partida, Luísa e Rafael organizaram um jantar de despedida no Instituto, reunindo toda a equipe, alunos representantes de cada turma, parceiros da comunidade e apoiadores do projeto. O espaço foi decorado com obras produzidas pelos próprios alunos, e a comida foi preparada por um grupo de mães que haviam começado um pequeno negócio de buffet após participarem de oficinas culinárias no Instituto. Não é um adeus, mas um até breve, declarou Rafael erguendo uma taça em um brinde. Estaremos de volta em 3 meses, com novas ideias e inspirações para o futuro do Novos Horizontes. Luísa olhou ao redor, para os rostos familiares que haviam se tornado parte essencial de sua vida. Dona Zulmira, com seu sorriso sereno, Mariana com os olhos brilhantes de determinação. O grupo de adolescentes, que haviam sido a primeira turma do Instituto e agora já demonstravam talentos impressionantes. A equipe dedicada que transformava visões em realidade dia após dia. O Instituto somos todos nós, disse ela, sentindo a emoção engrossar sua voz. Cada pessoa que já passou por estas portas deixou um pouco de si e levou um pouco daqui. É esse intercâmbio constante que faz deste lugar muito mais que um espaço físico. Faz dele um movimento, uma ideia viva que continua se expandindo e transformando. Os aplausos foram calorosos e Luísa percebeu que não havia motivo para temer. O que haviam construído era forte o suficiente para continuar crescendo, mesmo na ausência temporária de seus fundadores. Na manhã seguinte, com as malas arrumadas, na caminhonete de Rafael e o roteiro dos primeiros dias de viagem traçado, Luísa fez uma última visita ao seu ateliê no Instituto. O espaço estava silencioso e banhado pela luz dourada do sol nascente, criando padrões luminosos no chão de madeira. Caminhou lentamente, passando a mão pelos materiais familiares, pincéis, tintas, telas em branco, esperando para ganhar vida. Em um canto, encontrou a primeira tela que havia pintado naquele workshop inicial com Rafael, guardada cuidadosamente em uma caixa. Retirou-a e a observou com um sorriso nostálgico.
Era uma composição simples, quase ingênua em sua execução, técnica, mas carregada de uma emoção genuína que ainda conseguia sentir emanando da superfície. Aquelas pinceladas hesitantes haviam sido o início de tudo, da artista que descobrira em si mesma, do relacionamento com Rafael, do instituto que agora impactava centenas de vidas. Pronta para ir. A voz de Rafael soou da porta, trazendo-a de volta ao presente. Luísa colocou a tela de volta na caixa, gentilmente. Pronta, respondeu, virando-se para ele com um sorriso que continha toda a gratidão pelo caminho percorrido e toda a expectativa pelo que ainda estava por vir. Enquanto deixavam Paraty pela estrada que serpenteava entre o mar e a montanha, Luísa olhou pela janela, absorvendo a beleza da paisagem familiar que logo daria lugar a novos horizontes. A pergunta que havia iniciado tudo, "Isso dói?", parecia agora tão distante, quase ingênua em sua hesitação. Ela sabia agora, com a certeza que só a experiência vivida pode trazer, que abrir-se para o desconhecido, permitir-se ser vulnerável, explorar novas possibilidades. Nada disso doía quando feito com amor. E amor era o que não faltava em sua vida agora, em todas as suas formas e expressões. "No que está pensando?", perguntou Rafael, pegando sua mão sobre o console central do carro. Luísa entrelaçou seus dedos nos dele, sentindo a familiaridade reconfortante daquele toque. "Estou pensando que algumas perguntas abrem portas que jamais imaginaríamos possíveis e que algumas respostas mudam vidas para sempre." Rafael sorriu, compreendendo perfeitamente a referência. "Só dói quando feito sem amor", repetiu suavemente. "E nós temos